Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, opinião na rede mais uma vez no ar. E o assunto de hoje é a ausência do torcedor do CRB das arquibancadas do estádio Rei Pelé. Antes da gente conversar sobre esse tema, sobre o assunto, deixa eu te fazer um convite. Deixa o teu joinha, o teu like aqui no canal, se inscreva, interaja, deixe teu comentário, participe, para que a gente possa cada dia mais desenvolver esse projeto de divulgar, de conversar, de trazer temas sobre o futebol, sobre o esporte em Alagoas. É muito séria a ausência do torcedor das arquibancadas do estádio Rei Pelé. A média do CRB nessa temporada, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, é de 2.200 pessoas. Após esse jogo, essa média subiu um pouco, o jogo que o CRB fez contra o Oeste. Isso porque foi o maior público do CRB na Série B da competição, com pouco mais de 4.000 torcedores pagantes. E é bom lembrar que, para efeito de ranking, de classificação de pessoas no estádio, sempre se utiliza o público pagante e não o público total. Mas, de uma maneira ou de outra, o CRB tem tido poucos torcedores. Eu sou terminantemente contra culpar o torcedor pela ausência. E normalmente isso vem por parte da própria direção e muitas vezes até por parte de nós da imprensa. O torcedor precisa abraçar o time, o torcedor precisa estar com o time. Nos últimos anos, o torcedor do CRB tem dado sinais, tem mostrado para a direção uma insatisfação e não tem tido por parte da direção uma resposta. Não é só um fator, são diversos fatores e também não há a comprovação desses fatores aos quais eu vou me referir ao longo desse material. Isso porque os nossos clubes não fazem nenhum estudo qualitativo, não fazem nenhuma pesquisa, não ouvem o torcedor. E quando eu falo nesse caso de torcedor, eu estou falando barra consumidor. Torcedor é um grande consumidor do que o clube oferta. Mas o Sport fez recentemente uma auferição disso, com pesquisa dentro do estádio, dentro da Ilha do Retiro. A consultoria Pluri também tem um diagnóstico de motivos pelos quais torcedores não vão ao estádio ou diminuíram a ida ao estádio. O CRB não tem esses dados. E para ser mais amplo, a gente está falando especificamente do CRB, mas eu digo o futebol de Alagoas não tem isso. Não tem esse levantamento. E é uma pena porque tudo que a gente sabe, imagina, a gente vê de números de diálogos com torcedores, da insatisfação de alguns. E eu vou elencar alguns motivos. Um deles, o torcedor é muito maltratado para ver futebol, para ir para o estádio Rei Pelé. Ele não tem um estádio confortável, o estádio está tendo algumas melhorias agora, nesse momento, ainda não dá nem para sentir a questão de as melhorias do estádio Rei Pelé para uma presença maior do torcedor. A falta de transporte público, tem jogos às 9h30 da noite e eu canso de ver saindo do estádio Rei Pelé torcedores a pé do Trapiche até a Centenário, esperando ônibus, esperando situações para que possa voltar para sua residência. E isso é maltratar o torcedor. O torcedor vai a um jogo, 11h30, quando ele sai do jogo, ele não tem mais ônibus para ir para casa. Outros detalhes, e um detalhe importante, a rivalidade com o CSA e o que o CSA conseguiu nos últimos anos traz uma pressão gigantesca para o CRB. O CSA ascendeu de divisão, de um time que não tinha divisão para um time na Série A. Ele subiu consecutivamente, ele conquistou um título brasileiro
e no primeiro ano que ele disputou a Série B, ele já subiu para a Série A. O CRB está há 28 anos, e na verdade o número é 29, eu não cito 29 porque o CRB está disputando esse ano e ele pode subir, mas ele está há 28 anos disputando a Série B e em poucos ou nenhum momento ele claramente deu a sinalização de brigar por acesso. O CRB é um coadjuvante dentro da Série B e isso faz com que o torcedor também se chateie. Há um distanciamento do clube do seu torcedor. Isso foi um distanciamento até natural. Primeiro porque o CRB se desligou de Maceió. O CRB foi para a Barra de São Miguel. E isso traz um distanciamento, eu digo natural. Segundo que pelo isolamento na Barra, muitas vezes com treinos fechados, essa coisa toda, o torcedor se afasta ainda mais do clube. Quando o CRB faz um treino aberto, e normalmente em momentos de decisão, principalmente decisões do Campeonato Alagoano, é um evento, é uma festa, o torcedor vai, mas tem todo esse aspecto do afastamento do torcedor. E também há torcedores que questionam muito a administração do clube, que o presidente Marcos Barbosa não teria ambição de chegar, que o presidente Marcos Barbosa é mais centralizador em relação a esses aspectos, mas mostram também essa insatisfação com esse, vamos dizer assim, conformismo do Clube de Regatas Brasil em ser um coadjuvante dentro da Série B. Agora, tudo isso, a gente obtém essas informações, esses diagnósticos, por conversar, algumas coisas por sentir, ver o torcedor reclamando. Repito, não há uma pesquisa, um estudo que possa qualificar esses questionamentos e em cima dos questionamentos que a pesquisa trouxer, a direção do clube e em cima dos questionamentos. Por que o sócio torcedor do CRB não decola? Por que o torcedor às vezes considera o preço um preço injusto? Por que o time do CRB não consegue decolar na Série B, não consegue ser um time competitivo? Por que muitos elencos do Clube de Regatas Brasil não demonstram um envolvimento com o torcedor? Então todos esses questionamentos precisam ser feitos, é preciso se ter uma resposta e em cima dessas respostas a diretoria do CRB precisa fazer a leitura correta. E aí a leitura correta não é achar que é uma oposição, ou que tem gente contra, ou que a imprensa está colocando algo que não existe, está criando um problema dentro do CRB. A resposta precisa ser em cima do diagnóstico, e aí o que é possível ser feito pela direção do CRB, ser feito. Se uma pesquisa qualitativa indica que o torcedor ausentou-se do estádio Rei Pelé porque um dos motivos é a ausência de transporte público, o CRB tem como atacar isso, tem como criar situações, até com a própria influência do deputado Marcos Barbosa, para que viabilize o transporte para o torcedor ir para o campo. Então, essas respostas aos entendimentos acontecidos a partir de uma pesquisa, a partir do envolvimento, trariam, sem dúvida nenhuma, um melhor momento para o Clube de Regatas Brasil. Eu só até entendo que é normal se transferir para o torcedor essa cobrança. O torcedor tem que ir para o estádio, tem que apoiar o clube. É normal. Isso encontra abrigo até mesmo dentro de setores da torcida. Mas não é o caminho correto. Não é o caminho correto. Hoje não basta eu chegar na rádio ou aqui dizer, vá para o campo, torcedor. Não basta o presidente chegar e dizer, vá para o campo, precisamos do seu apoio. Não basta um jogador, o técnico dizer, somos com vocês, somos mais fortes. É preciso que você traga elementos para o torcedor ir. O torcedor hoje tem a condição de assistir o jogo pela televisão, com um grupo de amigos, sem receio de sair de casa, sem violência, sem problema de transporte, sem nada. E com um grupo de amigos ele curtiu o jogo. O fato dele não ir para o estádio não significa que ele é menos regatiano do que quem vai. Eu conheço muitos regatianos apaixonados pelo CRB e que largaram o clube, largaram a ida ao estádio
porque estão insatisfeitos com um monte de motivos. E esses motivos precisam ser identificados, precisam ser atacados para que o CRB tenha volta do seu torcedor. Os números estão claros. É inaceitável, e eu vou até ser mais forte, é ridículo que o CRB tenha uma média de público de 2.200 pessoas no Campeonato Brasileiro. Há 3 anos o CRB tinha 5.800. 2 anos o CRB caiu para 5.600. Ano passado ele já teve uma média de pouco mais de 3.500 pessoas. E esse ano é começo de Série B, o CRB faz, ao meu ver, uma bela campanha e ele tem 2.200 pessoas em média por jogo. Está errado. É preciso identificar o problema e tentar, através de diagnósticos, solucioná-lo. É dessa maneira que eu vejo essa ausência do torcedor do CRB das arquibancadas de estar associado ao Clube de Regatas Brasil. Este foi uma Opinião na Rede. Amanhã a gente volta.